Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Hacker Brasil. Meu nome é Bruno. Hoje eu estou aqui para poder auxiliar vocês na instalação e configuração de uma máquina virtual em ambientes Windows. Para você que possui um sistema operacional Windows instalado em seu computador, você vai poder instalar e configurar uma máquina virtual para que você possa instalar outros sistemas operacionais sem que você precise formatar ou até mesmo particionar o seu disco rígido, mantendo a integridade do seu sistema operacional. Vamos ao que interessa. Primeiramente você precisa fazer o download do arquivo e na descrição deste vídeo você encontra os links para que você possa fazer o download e salvar o arquivo em seu computador. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para que eu possa continuar fazendo vídeos tutoriais e compartilhar um pouco do que eu conheço sobre informática, sobre segurança com todos. Inscreva-se no canal, não se esqueça. Vamos ao que interessa. Após o download do arquivo, ele estará em um formato zip e você terá que extrair este arquivo para o computador. VMwarePlayer.zip, né? Você vai clicar com o botão direito e extrair o arquivo. Recomendável que extraia para uma pasta. Após a extração do arquivo, você vai executá-lo para que possa ser instalado. Lembrando que é bom sempre, quando tem o escudo de proteção da Microsoft, instalar em modo administrador, porque algumas funcionalidades podem ser bloqueadas por não ser executado no modo administrador do computador. Então é simples, você vai clicar com o botão direito, executar como administrador, e as bibliotecas deste arquivo serão carregadas para que possa ser instalado. Bibliotecas sendo carregadas, muito bem. Essa é a tela de instalação inicial. Aqui informa em inglês as informações de boas-vindas e que você está instalando um programa em seu computador. E tem as políticas de direitos autorais, etc. Você vai clicar em Next, aceitar os termos e condições de licença gratuita do aplicativo. Ela é 100% gratuita. A VMware Player é desenvolvida pela própria VMware. Então você está utilizando uma versão grátis, não se preocupe, não será cobrado. Para quem já conhece VMware, você pode apenas enriquecer o seu conhecimento neste vídeo. Clique em Next. A pasta destino, onde será instalado os arquivos de instalação da VMware Player. Eu vou deixar no default, né, que é o padrão, diretório padrão de instalação da própria VMware. Vou clicar em Next. Checar atualizações ao iniciar o arquivo, fique à vontade, eu vou desmarcar, mas fica a seu critério por novos updates do aplicativo. Como eu sei que essa versão é instável, eu vou desmarcar essa opção de atualização. Toda vez que ele ligar, ele vai fazer uma verificação de novas versões do arquivo VMware Player, então do aplicativo VMware Player. Fique à vontade. Clique em Next. A VMware Player vai aparecer a opção de experiência de utilização e estatísticas do aplicativo VMware Player. Então você pode desmarcar também essa opção. Clique em Next. Os shortcuts, os atalhos para o aplicativo, eu vou tirar do menu iniciar e deixar apenas no desktop, que é a minha área de trabalho. Clique em Next. Aqui ele está informando que você vai instalar uma aplicação em seu computador. Caso não queira, clique em voltar ou cancelar para sair da instalação. Vou
obviamente eu quero continuar com a instalação e ele vai começar a carregar a biblioteca novamente, porém os arquivos já foram extraídos para uma pasta temporária do Windows. E aqui ele vai mostrar então a proficiência e andamento da instalação. Ela é um pouco demorada, mas será acompanhado até o fim, sem cortes deste vídeo. Lembrando que existem outras máquinas virtuais, como VirtualBox, Hyper-V da Microsoft, entre outras. Porém, eu prefiro utilizar máquinas virtuais da VMware por mercado e estabilidade. A maioria da população que mexe com tecnologia e informática utiliza VMware. A VirtualBox ela é uma maneira simples e fácil também, porém não tão profissional quanto o VMware. Agora a instalação está copiando os pacotes para o sistema Windows. E após a instalação, vamos criar nossa máquina virtual. Vamos instalar um outro sistema operacional. Atualmente eu estou utilizando o Windows 10 nesta versão. E eu vou instalar o Windows XP apenas para mostrar como funciona a instalação. E o Windows XP ainda é um sistema operacional muito utilizado por muitas pessoas. Eu utilizo particularmente por questões de aplicativos testes que eu utilizo, e ele é bem estável para algumas versões entre 2008 e 2012 que foram desenvolvidas. Ele ainda roda muito bem, há muitos aplicativos dentro dessa faixa de criação aí. Espero que vocês estejam gostando do tutorial. E finalizando agora a instalação dos pacotes. Ele demora um pouco, mas é parte do vídeo. É necessário que aguarde até o fim, até porque não tem como você fechar a tela de instalação enquanto os pacotes estão sendo copiados. O atalho foi criado na área de trabalho e agora você vai finalizar a instalação da sua máquina, do seu aplicativo para rodar uma máquina virtual, que é o VMware Player. Feito isso, o atalho criado em sua área de trabalho, você vai executar o arquivo, executar o programa, aliás. Clica 2 vezes no aplicativo, no atalho, e voilá, sua máquina virtual já está pré-instalada. E corrigindo, a sua aplicação que vai rodar a sua máquina virtual está pré-instalada e agora vamos configurar uma máquina virtual. Eu já tenho um aqui que é o Windows XP, mas eu vou recriá-la para que vocês possam entender como foi feito. Então em Home, na opção Home tem essas 4 informações e geralmente ou você vai abrir uma máquina virtual existente ou você vai criar uma nova máquina virtual. Interessante é que máquinas virtuais podem ser copiadas para outros computadores, bastando você assim instalar a VMware Player e copiar os arquivos, e depois você vem nessa opção para poder carregar novamente o sistema operacional que você estava utilizando em outro computador. Isso é muito interessante, muito bacana de se fazer. Você pode configurar e por completo um computador virtual e carregar para onde você quiser. Pode utilizar em vários ambientes, mas o que interessa para a gente agora é uma nova máquina virtual. Então vamos clicar na opção Create a New Virtual Machine. Aparece essa wizard, essa tela de autoajuda,
E existem 3 opções a serem marcadas ou escolhidas nesta tela. Você vai escolher uma das 3 opções e eu vou explicar cada uma delas, sendo que a primeira, ela vai pegar uma imagem de um CD, ou seja, se você tem um CD de instalação do Windows, você tem que marcar essa primeira opção, lembrando que seu computador tem que ter um driver de leitor de CD ou de DVD, uma mídia, leitor de mídia de CD e DVD real. A segunda opção, você pode utilizar um arquivo no formato ISO ou imagem de uma instalação do Windows. Você fez o download de uma instalação do Windows e inseriu aí em seu computador, salvou em seu computador e você quer instalar a partir dela sem que você queime um CD ou grave um CD com esta imagem. Ou você pode instalar o sistema operacional posteriormente, que você quer criar uma máquina virtual em branco. Isso não tem necessidade na maioria das vezes. Porém, existem necessidades nessa terceira opção, mas vamos marcar aqui a segunda opção, porque eu já tenho uma imagem de sistema operacional, de instalação de um sistema operacional Windows em meu computador. Então eu vou clicar em Browse. Em Browse aqui eu vou selecionar a pasta onde encontra-se as minhas imagens do Windows. Eu tenho algumas aqui, eu tenho Windows 10, Windows 8, 64 bits, um pacote do Windows 8, Windows 7 e Windows Server do 2008, Enterprise e Windows XP na versão Service Pack 3. É o que eu vou selecionar agora e vou abri-lo. Ele reconheceu que é um sistema operacional Windows Professional e se você quer uma instalação fácil, você pode clicar What's This? Ele dá para você verificar essa informação. Eu vou clicar em Next. Aqui ele está pedindo o Product Key, ou seja, a chave de instalação do Windows. Essa chave você encontra em qualquer lugar na internet, mas eu vou colocar uma aqui que eu tenho de cabeça, é FB7B2 PGDMT YRM3J YWHFR KB4MM. A full name você coloca o nome completo ou o nome qualquer do usuário do Windows. Eu vou colocar aqui usuário sem acentos, sem nada, apenas usuário. Uma senha, se você quiser, é opcional, e confirmar esta senha que você inseriu em cima. Eu quero apenas usuário, o nome do usuário do meu sistema vai ser usuário. Eu vou clicar em Next. Ele está perguntando agora o nome da minha máquina virtual. Eu vou colocar o Windows XP ou Windows XP e o diretório onde será salva esta máquina virtual. Minhas máquinas virtuais geralmente eu salvo no meu HD externo, porém eu tenho especificamente uma partição neste disco rígido que tem algumas máquinas virtuais instaladas. Eu vou instalar aqui e clicar em OK. Selecionei a localização para que seja salvo os arquivos da máquina virtual e vou clicar em Next. Vou selecionar o tamanho máximo que será utilizado do meu HD. Lembrando que esse espaço ele é armazenado de forma gradativa se você marcar a opção Split Virtual Disk. Por quê? Porque ele vai salvar o arquivo por partes. Se você marcar a primeira opção, Store Virtual Disk, então ele salva em um único arquivo, a Single File. Single File é o arquivo único e Multiple File são vários arquivos, como o próprio nome diz. Eu seleciono, como é o Windows XP, eu vou selecionar apenas 10 GB para que não carregue, não ocupe muito espaço em meu computador. Lembrando que não será utilizado 10 GB do computador imediatamente. Ele apenas reserva 10 GB máximo, ou seja, chegou nos 10 GB vai dar disco cheio para você.
e não vai sobrepor aí mais que 10 GB dentro do seu HD. Então é uma forma interessante aí de economizar espaço em disco rígido. Se bem que hoje em dia a maioria das pessoas possui 1 tera, 2 teras, 500 GB, então é suficientemente. Você pode aumentar ou diminuir esse valor aqui. Vou selecionar 10 GB, clicar em Next. Bom, a tela de customização do hardware, ou seja, você vai alterar ou não a configuração do seu hardware. Eu vou colocar aqui em Customize algumas informações. Como eu tenho apenas 2 GB de RAM nesse notebook que eu estou fazendo o tutorial, eu vou deixar apenas com 512 e o próprio Windows exige no mínimo 512, na verdade 256 de RAM, mas eu vou deixar 512 para que o sistema possa trabalhar mais suave, mais tranquilo. E o processador é apenas um. Você pode selecionar o número de processadores, lembrando que você vai pegar na parte física do seu processador ou virtualizar também o desempenho dele automático. Eu vou deixar aqui um processador com desempenho automático e enfim, agora dispositivos externos, ou seja, mídia, leitor de CD ou de DVD, fica a seu critério utilizar o físico. Auto Detect ele vai selecionar, ou você pode selecionar uma das letras que o próprio Windows criou aí para você. Eu vou usar a imagem ISO, conforme eu já tinha selecionado anteriormente, e vou deixar marcado ela. Sempre ligar quando ela estiver ligada, conectar quando ela estiver ligada. A Network Adapter eu vou deixar no modo NAT, que ele vai utilizar minha placa de rede e vai criar uma nova placa virtual e vai ser utilizado de forma NAT. NAT é uma opção de conexão de rede usada pela maioria das máquinas virtuais. Ele utiliza a sua máquina, a sua placa de rede real, porém ele vai criar um NAT dentro do seu computador para que você possa comunicar com sua máquina virtual. Ou você pode utilizar o modo Bridge, modo ponte. Você pode utilizar direto a sua placa de rede na mesma máquina virtual. Vai ter o mesmo IP e só vai replicar a sua placa de rede. Eu recomendo deixar no modo NAT, a não ser que você queira utilizar o seu próprio IP dentro desta máquina virtual. Dispositivos de conexão USB. Os dispositivos que serão utilizados no Windows, pendrive ou HDs externos, você pode marcar aqui a opção compatibilidade USB 2, 1 ou 3. Eu vou deixar 2.0, que é o padrão deste notebook, e automaticamente ele vai reconhecer os dispositivos, os devices, assim que plugado. E compartilhamento de dispositivos Bluetooth da máquina virtual. Placas de som, eu vou usar a Default Use Default Host Sound Card. Vou usar padrão que eu tenho neste notebook. Printer ou impressoras, você pode utilizar também impressoras através da sua máquina virtual. E a parte de vídeo, ou seja, aceleração de gráficos da sua placa de vídeo, se você tiver uma placa off-board, ou seja, aquela placa que não é da sua placa mãe, ou on-board, é aquela placa que utiliza da sua própria placa mãe. Recomendo você marcar a opção acelerar 3D, Accelerate 3D Graphics, que você vai ter aceleração de aplicativos que necessitam de desempenhos e a sua placa vai atender aí a aceleração 3D para possíveis aplicativos dentro da máquina virtual. Os monitors
são os monitores que você vai utilizar. Eu vou usar as configurações para este monitor padrão do usuário. Vou usar o monitor que eu estou utilizando na física, né, obviamente, no meu sistema operacional Windows. Ou especificar o número de monitores. Você pode criar mais de uma tela também dentro da sua máquina virtual. Fica a critério. Eu prefiro utilizar um, porque eu não tenho necessidade de outro, a não ser que eu utilize outras aplicações dentro da minha máquina virtual. Ou eu posso adicionar algum outro hardware dentro da minha máquina virtual, que vai te trazer aí, novamente, todas as opções, tendo ela a porta paralela, serial port e generic SCSI device. Não vem ao caso, então você pode utilizar aí o hardware que você vai utilizar dentro da sua máquina virtual. Feito isso, vou fechar. Power on this virtual machine after creation, ou seja, ligar a máquina virtual assim que ela for criada. Fica a seu critério, eu não vou fazer isso, então eu vou finalizar. E ela vai criar uma nova máquina virtual ali. Feito isso, eu vou executar a máquina virtual. Vou selecionar a máquina virtual. Tá aqui, criei a minha, lembrando que essa de baixo eu já tinha instalado no computador. Então eu vou clicar aqui e Play Virtual Machine. Vai carregar agora as configurações, como se estivesse iniciando um computador Windows, como se estivesse iniciando um computador normal. Automaticamente o software de atualizações da VMware Player vai ser carregado. O que você vai fazer? Você vai dar um hide aqui, porque ele vai encontrar o Virtual Tools. É um software que se comunica melhor com os drivers que você possui instalado em seu computador. Então eu vou colocar Download and Install. Porém, eu vou colocar Download and Install. Se a instalação do Windows não concluir até o final do download, ele vai fechar e vai te perguntar novamente posteriormente. Não vem ao caso. Ele está carregando agora os arquivos do Windows. Aí apareceu a instalação do Windows XP Professional. Essa tela é clássica do Windows, né? Aquela tela de instalação do sistema, e como se você estivesse formatando mesmo um computador ou instalando um sistema operacional em um computador. Porém, você está utilizando apenas uma máquina virtual para utilizar um outro sistema operacional dentro do seu sistema operacional atual. O programa de instalação agora está formatando aquele disco rígido que a gente criou, de 10 GB. Lembrando que os arquivos de instalação da máquina virtual, ela, de acordo com a instalação do sistema operacional, ela vai criando os arquivos lá naquele diretório que você selecionou. Para você ver aqui, ó, todos os arquivos estão aqui. E uma máquina virtual anterior que eu tinha já está aqui, ó, todos os arquivos instalados aqui, criados. E a nova máquina virtual que eu criei aqui, a Windows XP ou Windows XP, e os arquivos de instalação de acordo com o que está sendo
criado aqui nesta tela. O programa de instalação está formatando 20%, foi para 100 agora. Agora ele está verificando a unidade C, lembrando novamente que é aquele disco virtual que foi criado, e agora ele está copiando os arquivos de instalação daquela imagem no formato ISO que selecionamos no lugar das mídias de CD e DVDs anteriormente. A instalação está copiando os arquivos. Ao final da instalação do Windows, ele vai pedir o usuário para que crie novamente um usuário, e após a criação deste usuário ele já vai abrir a máquina Windows para você completo, com toda a funcionalidade, com toda a funcionalidade do sistema operacional Windows XP. Lembrando que este Windows está na máquina virtual e o meu sistema operacional é o Windows 10. A cópia dos arquivos é bem rápida. Não se esqueça de inscrever no canal, e dúvidas ou sugestões, se você quer saber como instalar um programa específico, eu não sei como funciona o Sony Vegas, eu não sei como funciona o Anki, esses programas em si, como que faz o root no Android, postem nos comentários, ou entre em contato pelo próprio canal ou a página no Facebook, hackerbrasil.com.br. Através do facebook.com/hackerbrasil.com.br você entra e visualiza as informações postadas de tutoriais, dicas, curiosidades na área de tecnologia e segurança. %, agora a cópia dos arquivos. Lembrando que eu não fiz nenhum corte no vídeo, para que você possa acompanhar do zero a instalação e configuração da VMware Player. Chegamos a 75%. E enquanto instala, você pode utilizar o seu computador normalmente, alguma página na internet para navegar enquanto instala, saber um pouco mais sobre VMware. Você pode acessar o site da própria VMware, www.vmware.com, e ler um pouco sobre, porém que está em inglês, mas você pode selecionar a linguagem do site. E enquanto isso, a nossa máquina virtual está sendo instalada. Agora 92%. Lembrando que, para quem já conhece sobre máquina virtual, conhecimento nunca é demais. Então, curta o vídeo, inscreva-se no canal e deixe sua sugestão aí. Enfim, os arquivos foram copiados para aquele disco de 10 GB que criamos anteriormente. Ele vai carregar o arquivo de informação de Iverst. Lembrando que a primeira vez que foi copiado, na próxima reinicialização da máquina virtual, ele já vai entrar na instalação do Windows, reiniciando o computador, mas não é o seu computador, é a máquina virtual. Pronto,
Iniciou. Agora você vai notar que o Windows já vai carregar o starter. Mas você precisou de sair e está no meio da instalação, não tem problema, você pode vir aqui e fazer isso aqui, suspender a instalação, e ele vai parar a instalação de onde você terminou, e quando você iniciar novamente você vai poder continuar a instalação de onde parou, não vai começar tudo novamente. É uma das vantagens de uma máquina virtual. Você nunca precisa desligar o sistema operacional da máquina virtual, apenas suspendê-lo. E quando você ligar a máquina virtual novamente, ele vai restaurar da onde você estava mexendo. Se você estava ouvindo uma música, se você estava vendo um vídeo, se você estava editando um arquivo, você nunca perde o que foi feito, porque ele apenas deu um stop, deu um pause na execução, e dentro da memória da máquina virtual já está salvo onde você parou. Viu aí? Eu quero parar novamente. Vou parar aqui a instalação, salvando o status da máquina virtual, e após instalada ela será esta máquina virtual. Lembrando que não recarrega o seu sistema operacional atual. 100% compatível com qualquer sistema operacional. O seu computador, preferível que seja uma versão de 64 bits, porque você vai poder instalar também sistemas operacionais 64 bits. A diferença é que a versão 64 bits vai reconhecer memória RAM de mais de 3 GB, 3.14 GB, 4 ou 5 GB você pode selecionar para sua máquina virtual. Se você quer instalar um sistema mais pesado, igual o macOS, você pode aí expandir a memória RAM da máquina virtual, se você tiver, obviamente, essa memória física em seu computador. Tá aí, máquina virtual instalada, o Windows iniciando. Lembrando que eu estou dentro de uma versão do sistema, porém mais recente, e instalei uma versão anterior dentro da minha máquina virtual. O barulho de inicialização do Windows apareceu. Esse arquivo aviso de segurança é um BitTorrent que eu estava baixando dentro da máquina virtual, porque eu não conhecia o arquivo em questão. Então, para evitar que o meu antivírus julgue ser um vírus, então eu já fiz o download do arquivo dentro da máquina virtual. Isso é segurança, é você se precaver de arquivos maliciosos. Enfim, máquina virtual você pode utilizar aí normalmente. Vou abrir aqui a internet dentro da máquina virtual. Posto a risco porque eu não tenho nenhum antivírus instalado, é uma máquina nova. Estou utilizando aí a internet dentro de uma máquina virtual livre de qualquer tipo de arquivo malicioso. Inclusive, falar em arquivo malicioso, apareceu aqui a cara do Lula. Então, para você ver que você pode ficar aí livre de qualquer tipo de malware usando máquinas virtuais, sites suspeitos de vírus, entre outros. A própria Deep Web você pode navegar dentro da máquina virtual. E é isso aí, galera. Vou acessar aqui o Google para que você possa ver que eu estou navegando dentro da máquina virtual. Vou minimizar, esse é meu computador atual e a máquina virtual XP estou utilizando aqui. Qualquer dúvida, deixe na descrição do vídeo, e
Peço desculpas aí pelo tempo do vídeo, mas tentei ser o mais específico. E essa instalação de máquina virtual vai ajudar muito vocês aí no dia a dia e nos testes de possíveis programas que podem danificar aí seu computador, ou até mesmo uma navegação anônima. A máquina virtual tem uma série de funcionalidades. Curta nosso canal, compartilhe, curta nossa página no Facebook, compartilhe. Conhecimento nunca é demais. Obrigado a todos e até a próxima.